Então, agora são 10h41 da noite, iniciando mais um podcast Assuntos Aleatórios, então. O podcast de hoje vai ser meio rápido, vai ser só uma reflexão que eu tive hoje, né? Que enquanto eu tava tomando banho, me veio uma reflexão sobre o agora, sabe? Quando eu falo do agora é a minha situação de agora, sabe? O que é a minha situação de agora? Eu não tô me socializando muito, quer dizer, eu parei de me socializar um pouco por diversas questões. E esse agora, assim, esse momento atual da minha trajetória me fez ter uma reflexão, sabe? Fez ter uma certa reflexão. Aí eu tava no banho pensando nisso e me imaginei já gravando, né? Só que algumas coisas que eu me imaginei gravando aqui provavelmente eu vou me esquecer. Muito provável. Já me esqueci, né? Mas vamos lá então. Eu tava fazendo uma reflexão sobre os livros que eu li e que eu consumi ao longo da minha trajetória, e depois mais pra agora, né, que eu me isolei assim, de fato, não me isolei assim, comecei a me isolar, mas de fato o vício que eu tenho em comprar livros, sempre que eu leio um assunto eu quero mais, vou querendo mais livros. Eu não posso ver dinheiro que eu quero comprar mais livros sobre os assuntos que me interessam, né? Assuntos que realmente me interessam. E amizades, questão de amizades e cotidiano e aglomerado, sabe? Aí eu tava pensando que quando eu descobri que eu não tinha mais paciência pra conviver em grupo, sabe, às vezes ter uma conversa, eu não tenho mais paciência pra isso, né? Quando eu descobri isso recentemente, eu comecei a ficar mais no meu canto, interagir comigo mesmo, sabe? Aí no meio disso tudo, quando eu descobri alguns livros, eu comecei a ler alguns livros, sabe? Eu lendo lá empolgado, eu achei da hora as ideias assim, e eu considerei aquele escritor, aquela pessoa que escreveu aquela ideia como se fosse um amigo, tá ligado? Como se fosse um tipo de amigo. Aí depois eu fui pegando a compulsão de querer comprar mais livros ainda, sabe? Sobre aquele autor que eu considerava, pô, um puta amigo, tá ligado? Um amigo da hora, sabe? São poucos livros que eu tenho, mas quando eu comecei a ler sobre... Quando eu comecei a ler Schopenhauer um pouco, era Nietzsche, eu comecei a ler Nietzsche, daí depois eu li Schopenhauer um tempo. Aí eu achei da hora, eu achei essa ideia como se fosse tipo de um amigo e pá. Mas aí depois eu pensei comigo mesmo, hoje, recentemente. Não só Nietzsche e Schopenhauer, mas outros livros que eu li, né, eu pensei comigo mesmo. Tá, cara. Tu considera esses autores, essas escrituras amigas porque eles falam aquilo que tu quer ouvir, ou aquilo que tu precisa ouvir, sabe? Porque muitas vezes quando a gente não se dá com outras pessoas, não convive em sociedade, é porque você não está preparado para escutar aquilo que tu precisa ouvir, não é? Aí quando eu comecei a querer comprar mais livros sobre determinados assuntos,
recentemente me veio a reflexão se realmente é aquilo que eu preciso ouvir, ou que eu estou consumindo até hoje e continuo consumindo é aquilo que eu quero ouvir, sabe? Me vem essa reflexão hoje, sabe? Porque sabe que existe uma certa diferença entre o amigo e o bajulador, né? O bajulador, ele sempre vai querer falar aquilo que tu quer ouvir, né? Já o amigo mesmo, ele é diferente do bajulador, né? Ele fala aquilo que tu precisa ouvir, sabe? Eu tive essa reflexão hoje no banho e eu decidi fazer um pequeno podcast a respeito. Eu pensando nisso, cara, sabe? Que depois eu comecei a ler um outro tipo de assunto, né? Que é voltado mais pra religião. Aí quando eu vi o assunto assim, me impactou, sabe? Um livro do Santo Tomás de Aquino, que é... Peraí. Onze lições sobre a virtude, sabe? Peguei aqui o livro. 11 lições sobre a virtude. Esse livro aqui me impactou também, sabe? Ele me impactou porque, como eu considero certos assuntos, que são três os assuntos que eu me interesso, né? Que é filosofia, que é religião, cristianismo e islã, e assuntos políticos, militares, tipo teoria da conspiração, essas coisas assim. Aí quando eu li esse livro assim, foi impactante porque eu vi que esse livro, eu já li 3 vezes esse livro, né? Eu terminei ele essa semana pela 3ª vez. Aí quando me impactou, eu pensei que o livro foi isso, exatamente, ele foi totalmente diferente daquilo que eu queria ouvir, mas sim aquilo que eu precisei ouvir. E foi por isso que me impactou, sabe? A obra do Santo Tomás de Aquino. E isso me fez querer mais, sabe, cara? Me fez querer me isolar mais ainda e querer comprar mais livros. Querer comprar mais livros sobre esse autor. E querer conhecer outros autores dessa espécie, desse gênero literário aqui que é filosofia e teologia, sempre se dizer, sabe? Porque a gente pensa assim que às vezes quando a gente se isola de tudo e do mundo e se dedica a outra coisa, é porque o cara não está preparado para ouvir aquilo que ele precisa ouvir, mas ele já é criado automaticamente preparado para escutar aquilo que ele realmente, aquilo que ele quer ouvir, tá ligado? Entende? Então eu fiz essa reflexão aí, né? Aí tentei expor em um podcast e saiu um pouco como eu queria, porque eu acabei me esquecendo de algumas coisas, né? Deixei passar algumas coisas. Mas então, por hoje é só, então. Ficando por aqui, então, valeu.